A história de Abraão. Faraó pega a mulher de Abraão para si. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Hoje vamos falar um pouquinho da história de Abraão e nada melhor que começar contando quem ele era. Então, beleza. Abraão era filho de Tera, que era descendente de Noé, que também era descendente de Adão. Então, Abraão era um descendente distante, né? Claro, de Adão. Tera tinha 3 filhos homens. O primeiro era Abraão, o segundo era Harã e o terceiro era Naor. Quando eles estavam mais velhos, cada um pegou para si uma mulher, né? E nisso Abraão pegou a sua meia-irmã, chamada Sarai. Uma coisa interessante que eu posso citar aqui é que, na verdade, Abraão chamava Abrão e Sarai chamava Sarai. Só que depois o Senhor muda o nome deles de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E nisso, Harã, ele teve um filho chamado Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Para quem tem dúvidas de se ele era irmão, se ele era sobrinho, ele era sobrinho de Abraão. Então, passado um tempo, Harã acabou morrendo. E com isso, Tera pegou Abraão, o Ló, que era seu neto, Naor, seu filho, e toda sua família ali, seus servos e tudo bem, e foi para uma terra chamada Harã, assim como o nome do seu filho. Não se sabe, né, se ele colocou o nome do filho dele inspirado nessa terra, ou se depois, por acaso, ele colocou o nome da terra de Harã, em homenagem ao seu filho. Mas, de qualquer forma, o nome da terra era Harã, assim como seu filho. Ele desceu para lá, ele foi morar lá durante um tempo. Então, Abraão e Sarai moraram com ele ali, assim como Ló, durante esse tempo. E, passado alguns anos, Abraão e Ló, né, também, já tinham conseguido alguns bens. E nisso o Senhor apareceu para Abraão e falou: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoarei você, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Resumindo, ele falou para Abraão ir para um lugar que ele mostraria, e ali ele faria de Abraão, abençoaria ele em toda a sua vida, né? Então Abraão, assim, seguindo a ordem do Senhor, ele levou seus bens, que ele já tinham vários bens, né, os dois, porque eles ficaram anos morando ali com Tera, e nisso eles adquiriram alguns bens. Então Abraão pegou seus bens, pegou aqueles que tinham nascido em suas casas, né, os servos, pegou sua mulher e levou também Ló, seu sobrinho. E nisso ele partiu, e uma dessas terras que ele passou, Deus apareceu para ele, né, na terra de Siquém, e falando assim: Abraão, a sua descendência dará essa terra. E nisso Abraão continuou em viagem e tudo, e depois de passar em várias terras, ele foi para o lado sul. E naquelas terras ali onde ele estava, havia muita fome. Então ele resolveu descer ao Egito com a sua mulher e o Ló também, né? Só que antes de ele chegar, ele disse para Sarai, era sua meia-irmã. Então o que Abraão pensou? Ele falou assim: olha, Sara, você é muito bonita, formosa e tudo, e quando os egípcios verem você, eles, por eu ser seu marido, eles vão querer me matar para poderem ficar com você. E aí o que Abraão pensou? Ele falou assim: ó, eu sou seu também, além de seu marido, eu sou seu irmão. Então você fala, e eu falo, né, lógico, que eu sou seu irmão, a gente não vai estar mentindo, e nisso eles não vão me matar. E beleza, assim foi o plano de Abraão. E quando chegaram lá, né, eles, logo de cara, aqueles egípcios, né, os príncipes e tudo, a esposa de Abraão, que também era sua irmã, chamou a atenção de todos. E os príncipes ficaram abismados com ela, né? E tanto é que comenta que eles foram lá em Faraó para comentar daquela mulher. E Faraó, né, ouvindo que tinha uma bela mulher lá, ele foi averiguar a situação. E nisso, ele chegou lá em Abraão e tudo, e deve ter perguntado, né, assim como os outros, quem era aquela mulher e o que ela era de Abraão. E ela disse, né, conforme assim que Abraão pediu, que era irmã. Com isso, Faraó levou ela literalmente para ele, como mulher, para a casa de Faraó, né? E nisso ele deu tudo para Abraão. Ele deu bens, ele cuidou bem, né, tratou bem, mandou que todos dessem as melhores coisas para ele, para agradá-lo, né? Porque para ele, Abraão era só o irmão de Sara, né? E com isso ele deu ovelha, deu gado, deu servos, servas, e deu muita coisa para Abraão. Deu ouro, deu prata. Depois disso, passado um tempo, Deus mandou uma praga para o Egito, para a família do Egito, para Faraó, e começou a terra dele, né, ser amaldiçoada, e também a vida de Faraó. Faraó compreendeu que era por causa de Sara. E aí ele descobre que Sara é a mulher de Abraão. E aí ele diz: Abraão, como ele vai lá em Abraão e fala: Abraão, como você fez? Por que você fez isso comigo? Eu não te fiz mal, eu não te fiz nada. Agora olha a minha situação, como que eu tô. Olha a minha casa, a minha terra. Por sua causa, né, aconteceram todas essas coisas. Porque como eu pensei que ela era sua irmã, eu peguei ela para minha esposa, né? E por causa disso eu fui punido. E nisso, Faraó falou assim: então vai embora da minha terra para que tudo se resolva. Lembrando que ele já tinha muitos bens. E aí, Faraó deu mais ainda para eles. Então eles pegam e saem da terra de Egito, levando tudo consigo. Mas a Bíblia relata que
eles saem da terra do Egito com muito ouro, com muita prata, com muitos bens, todos eles. Eles saíram de lá e tudo e foram para outra terra. Nisso, os dois tinham coisa demais, tanto Abraão quanto Ló. A Bíblia relata que eles não podiam ficar juntos mais, porque eles tinham muitas coisas. Muitos bichos, muitos gatos, muitos animais, muitos servos, e por aí vai. E nisso, acabou tendo um problema. Os servos de Abraão e os servos de Ló começaram a brigar entre si. E nisso, Abraão vê naquela situação e diz, para que não haja problema entre nós, né, e nossos servos, e também para que, porque, né, a terra não consegue, a gente não consegue mais ficar no mesmo lugar, porque a gente tem muitas coisas, então vamos fazer o seguinte, a gente vai se separar, você escolhe um lado que você vai e eu escolho o outro. E de um lado, tinha uma terra que não era tão, assim, muito boa, que não era aquelas coisas, né, lógico, e tinha a outra que era verdinha, bonitinha e tudo. E nisso, Abraão fala assim pra Ló, então você pode escolher qualquer uma das duas, e o lado que você escolher, eu vou pro outro. Então, beleza. Aí, Ló olhando aquilo, ele olhou pra um lugar e falou assim, isso aqui não tá tão bom não. Ele olhou pro outro, tá tudo verdinho, tudo bonitinho. Aí ele falou assim, eu vou pra essa aqui, né? Aí Abraão falou assim, pois bem, então Ló partiu, levou suas coisas, seus bens, suas coisas com ele. E essa terra que ele escolheu ficava ali mais ou menos entre Sodoma e Gomorra, perto ali. E depois que Ló foi embora, Deus falou assim para Abraão, Abraão, olha para todo esse lado, toda essa terra que você vê. Aí Abraão olhou assim, era uma terra gigantesca. Ele falou, olha para tudo isso e eu darei a ti. Por a ti e a sua descendência, essa terra que estou te mostrando, em herança. Percorre toda ela, porque eu darei toda ela a você. Abraão, eu farei da sua descendência como o pó da terra. Porque assim como é difícil contar, né, o pó da terra, assim será também a sua descendência. Querendo dizer que a descendência de Abraão seria muito grande. E assim, lógico, pelo que a gente sabe, assim foi. Se gostou, curta e se inscreva para ver a continuação. Obrigado por ter visto até aqui e até a próxima. Tchauzinho!